Muito bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã. Estamos estudando um curso de pós-graduação sobre Teologia do Antigo Testamento. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre teologia histórica, sobre uma perspectiva protestante, uma perspectiva referencial, uma base, uma fundamentação evangélica, tá? Por quê? Porque existem muitos referenciais e cada um deles vai dizer e ditar significados que muitas das vezes, ou se não, geralmente, contradiz as escrituras, né? Então, o referencial protestante é aquele que mais se adequa ao que está na Bíblia, tá? E não é a Bíblia que se adequa à perspectiva protestante, sim, a perspectiva protestante se adequa, né, a esse referencial teórico interpretativo no que diz respeito ao estudo de teologia do Antigo Testamento. Vamos ver aqui esse conteúdo sobre uma abordagem cultural, uma abordagem apologética, uma abordagem obviamente histórica e também perceber as contribuições sobre os principais teólogos, né, que trouxeram algum tipo de conteúdo, artigo, escritos no que tem respeito à teologia histórica, tá? E perceber que existem contribuições significativas, né, quando se estuda teologia histórica para a apologética, para a própria história da igreja e para a própria noção de cultura, né? E sabendo disso, é necessário entender também que, acima de tudo, que sem a devida compreensão do que o Antigo Testamento tem a nos dizer, é, sem essa devida, né, sem essa ideia, né, a gente perde muito enigmas, perde muito informações do que é revelado no Novo Testamento. Então, vejamos o seguinte sobre a teologia histórica, né, sobre um referencial interpretativo protestante. Então, a teologia histórica é uma disciplina, tá, que vai examinar o desenvolvimento, a evolução, né, das doutrinas cristãs ao longo de toda a trajetória da igreja. Então, a partir da perspectiva da teologia protestante, e a teologia histórica desempenha, portanto, um papel necessário na compreensão das razões da fé cristã, no fortalecimento da apologética e na análise das influências culturais e contextuais que moldam o pensamento teológico. Então, estudar teologia histórica envolve realmente, na verdade, uma abordagem apologética, uma abordagem histórica e, por fim, uma abordagem cultural para as interpretações ou aperfeiçoamento do estudo de teologia do Antigo Testamento seja mais coerente, né, e mais próximo do que as escrituras nos afirmam. Bem, existe obviamente importância, né? Qual seria a importância, você poder perguntar, para estudar teologia histórica? Primeiramente, para compreender a doutrina, e segundo, para fortalecer a apologética, e também para tentar discernir, né, por meio de pesquisas, uma análise histórica e cultural em um determinado texto ou capítulo das escrituras, né? Bem, essas são as importâncias, né? Nós podemos depreender do que está escrito. Então, quando a gente percebe a importância de compreender a doutrina, né? Que você sabe que existem três doutrinas, né? A doutrina da escritura, a doutrina dos demônios e a doutrina dos homens, né? Então, compreender a verdadeira doutrina é essencial. Então, a teologia histórica vai ajudar cada um de nós a perceber e a traçar a evolução das doutrinas desde os primeiros concílios da Igreja até as reformas do século XVI e além. Por exemplo, a doutrina da justificação pela fé, que só o protestantismo tem, certo? Central para toda a teologia protestante. É melhor compreendida à luz dos debates teológicos
que ocorreu durante a Reforma Protestante. Então, basicamente, teologia histórica nos ajuda a compreender a evolução da doutrina, mas que necessariamente a gente não entende que 100% das vezes os concílios que se tornaram ecumênicos, católicos, eles estão defendendo a fé cristã, estão, na verdade, relativizando. Então, a gente precisa ter uma compreensão melhor dessa situação toda. Também como importância do estudo da teologia é o fortalecimento da apologética, uma área da teologia totalmente esquecida, totalmente abandonada, totalmente desprezada pela própria igreja atualmente, porque a apologética requer estudo, requer realmente uma reflexão muito profunda para desenvolver argumentos que venham defender a fé cristã. Então, a apologética é essencial. Então, o estudo histórico, das doutrinas vai definir uma base confiável, uma base sólida para a defesa da fé cristã. Então, conhecer as doutrinas foram, de certa forma, articuladas e defendidas ao longo dos séculos permite que os teólogos protestantes sejam capazes de responder às críticas contemporâneas de maneira informada e fundamentada, na lógica, na realidade e, essencialmente, na revelação. Também nós temos um outro ponto a destacar sobre a importância, da teologia histórica, sob uma perspectiva também, assim, sobre um subtópico de análise histórica gramatical. Então, uma vez que compreender a exegese, compreender a hermenêutica, conhecemos essa doutrina. Após isso, nós precisamos desenvolver filosofia, teologia, para ter uma base sólida sobre a disciplina da apologética. E também temos o aspecto histórico-cultural. Sem isso, a gente fica evitando várias e várias respostas sobre textos que muitas vezes não tem nenhuma coincidência com o que nós estamos dizendo. Então, a teologia histórica vai explorar como contextos culturais, políticos e sociais influenciaram o desenvolvimento da doutrina. Então, nesse aspecto, a análise histórica gramatical, histórico e cultural, a gente percebe que existem algumas questões mínimas, mas que são vitais. Por exemplo, uma pesquisa como essa faz você perceber como em toda história uma doutrina X, realmente bíblica, ela foi desenvolvida, foi aprendida, foi sistematizada, e assim você percebe melhor realmente a riqueza, do papel histórico e cultural da época X. Um exemplo disso, nós podemos realmente citar a própria Reforma Protestante. Não pode ser compreendida realmente, também não pode ser entendida isoladamente nos contextos socioeconômicos e políticos da Europa do século XVI. Mas eu ressalto a vocês aqui a preocupação e sempre observar que, quando a gente fala sobre o aspecto socioeconômico, não estamos nos referindo à ideia, à ideologia X do marxismo, tá? E sim, realmente, a contextos locais, geográficos, sociais, antropológicos, tá? Sem o viés interpretativo de Karl Marx. Então, isso a gente não aceita e também refuta tudo isso aí, né? Então, isso vai ajudar os estudiosos a reconhecer que a teologia é mais, muitas vezes, moldada por circunstâncias externas e que vai, assim, afetar um pouco a compreensão sobre esse movimento teológico. Bem, existe um aspecto negativo e positivo ao dizer isso, né? Que estudiosos reconhecem que a teologia é muitas vezes moldada por circunstâncias externas. E sim e não. As, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia, ela não é moldada por circunstâncias externas, da sua vontade de ser moldada pela realidade objetiva, tá? E assim a gente percebe, com muita calma, essa distância, essa distinção essencial, tá?
Também, no tópico, a gente fala um pouquinho sobre principais teólogos da fé reformada e seus estudos em teologia histórica. Aí começa falando um pouquinho sobre João Calvino, tá? Então, esse teólogo, escritor, né, ele fica conhecido como um dos grandes principais reformadores. Calvino escreveu extensivamente sobre a teologia sistemática e histórica, revelando em todos, na maioria das vezes, seus escritos a profunda soberania de Deus. Então, sua obra, Instituto da Religião Cristã, é uma exposição abrangente das doutrinas reformadas, fundamentada numa profunda compreensão histórica. Depois de João Calvino, né, nós temos Martinho Lutero. Então, Lutero foi um dos primeiros a questionar a prática e as doutrinas da religião católica e vai, assim, iniciar a Reforma Protestante. Então, seus escritos, como as 95 teses, refletem um profundo engajamento com a história da Igreja e suas doutrinas. Bem, sempre que eu trago aqui uma ressalva, porque Lutero realmente trouxe grandes benefícios para nosso ser, mas isso quer dizer que ficou isento de erros. Assim como eu e você tem erros da peça, muito, né? Do mesmo modo, Lutero teve seus fracassos, seus altos e baixos. Mas o que ele conseguiu compreender das escrituras realmente é fantástico. Bem, temos um outro pensador, um outro teólogo chamado Nechafe. Um historiador e teólogo reformado Nechafe é conhecido por sua obra History of the Christian Church, que oferece uma análise, uma observação, um rigor, um exame detalhado da evolução da Igreja Cristã desde os tempos apostólicos e até a Reforma Protestante. Temos Whitefield, entre os principais teólogos dessa doutrina da história, da teologia histórica. Aí tem Walford. Então, ele foi um teólogo americano do século XIX. Walford contribuiu significativamente para a teologia reformada, especialmente na defesa da inerrância das escrituras. Seus estudos históricos ajudaram a estabelecer a continuidade da doutrina da inspiração bíblica. Também nós temos um outro pensador, um teólogo e filósofo chamado J. J. Pike. Pike, um teólogo reformado contemporâneo, é conhecido por seu trabalho em teologia sistemática histórica. Sua obra, Chronicon, combina teologia bíblica e teologia histórica para fornecer uma compreensão profunda do caráter de Deus. Quase finalizando o vídeo, a gente já vê o seguinte aqui agora: contribuições que a teologia histórica faz, ao estudo da apologética e da aspecto do teólogo histórico e cultural. No aspecto das contribuições que nós podemos pegar da teologia reformada, teologia do Antigo Testamento, aí percebe o valor apologético. Percebemos que a teologia histórica fornece uma base sólida para a defesa da fé cristã contra as críticas e heresias, conhecendo como doutrinas fundamentais foram formuladas e defendidas. Os apologistas podem oferecer respostas informadas e coerentes dos desafios contemporâneos. Isso agora histórico. Nesse aspecto histórico, como contribuição, é o seguinte: a análise histórica permite uma compreensão mais profunda das influências que moldam a teologia do século passado, ou ao longo do século. Então, estudar os contextos históricos ajuda a evitar anacronismos e a pleitear, apreciar, na verdade, a complexidade das tradições teológicas. Temos também o aspecto cultural. Então, a teologia, nesse ponto, revela uma fé cristã autêntica com diferentes culturas ao longo do tempo. Então,
Isto é crucial, portanto, para contextualizar a teologia em culturas contemporâneas, mantendo a fidelidade a doutrinas essenciais, enquanto responde às questões culturais específicas. Bem, realmente teologia histórica é super necessária para diversas disciplinas fazer outras abordagens, tá, para compreender realmente a necessidade e a importância do estudo do Antigo Testamento. Então, a teologia histórica, especificamente a partir da perspectiva da teologia protestante, é indispensável para uma compreensão robusta, fundamentada na fé cristã. Ela auxilia na apologética, oferece insights sobre o desenvolvimento histórico das doutrinas e ajuda a contextualizar a teologia em contextos culturais específicos. Estudar teologias reformados, né, como Calvin, Luther, Schaeffer, Walford, e por causa, né, e por necessidade, fornece uma rica herança da sabedoria e entendimento que continua a influenciar o que criar e o que gerar a teologia contemporânea. Através dessas disciplinas, somos capacitados a compreender melhor nossa fé, defendendo-a, né, ter uma mudança eficaz e aplicar relativamente no nosso mundo atual. Então, basicamente, quando a gente pega esse conteúdo de uma forma geral, a gente vê, né, a profunda importância, né, da teologia histórica sobre uma perspectiva protestante. Então, até o próximo vídeo, bons estudos